Então é o resumo do informativo do STF 904, com alguns comentários aqui do locutor que vos fala. Então vamos lá, informativo do Supremo 904, plenário. ADI, ITCMD e Procuradoria-Geral do Estado. A ação direta de inconstitucionalidade ADI é meio processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei estadual. E aí interessante é o meu comentário, que o artigo 102-A da Constituição Federal diz que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, então cabe ao Supremo julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então o voto do relator. Consignou a inadequação da ação direta para apreciar o dispositivo de decreto regulamentar. O decreto, em caso, é o 46655 de 2002, interpreta a lei, não é autônomo. Então, ele fala do dispositivo do decreto regulamentar que interpreta a lei, não é autônomo. Quanto aos preceitos da Lei 10.705 de 2000, considerou as normas eminentemente procedimentais, autorizadas pelo artigo 24 da CF, que prevê a competência concorrente da União, dos Estados e a possibilidade da Procuradoria-Geral do Estado intervir e ser ouvida nos inventários, arrolamentos e outros feitos, nada atrapalha o processo. Pela legislação federal, a Fazenda Pública não fica adstrita ao valor declarado no processo dos bens do espólio. Será sempre notificada e irá instaurar procedimento administrativo para verificar se aqueles valores estão corretos ou não. E aí o artigo 24 é aquele justamente que fala que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Vem uma série de tópicos. O parágrafo 3º desse artigo fala que, inexistindo a lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Caiu essa questão, falando justamente de plena. Que era na prova de concurso, eu não lembro se a competência legislativa que eles falavam era residual, alguma coisa assim. Na verdade, ele fala que plena. Continuando. Então, mais uma vez, o ADI é meio processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei estadual. Falando aí da Procuradoria-Geral do Estado, não fica adstrita ao valor declarado no processo dos bens do espólio. Será sempre notificada e irá instaurar o procedimento administrativo para verificar se aqueles valores estão corretos ou não. Continuando ainda no plenário, sobre direito constitucional e garantias eleitorais. ADI e sigilo do voto. O plenário, por maioria, deferiu a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender com eficácia ex tunc o artigo 59-A da Lei 9.504 de 97, incluído pela Lei 13.165 de 2015, seria a mini-reforma eleitoral. Nada mais é que sobre a votação eletrônica, dizendo que cada voto deveria ser impresso e depositado de forma automática, sem o contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Então, o voto, após ser realizado, ia ser impresso uma notinha que ia cair dentro de uma urna lacrada. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido que o dispositivo impugnado, em princípio, viola o artigo 14 e o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, os quais garantem o voto livre e secreto. Ele foi acompanhado pelo Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio, Rosa Weber, Lewandowski, Celso Mello e Carmen Lúcia. O ministro Alexandre considerou que o artigo 59-A e seu parágrafo único permite a identificação de quem votou, ou seja, a quebra do sigilo e, consequentemente, a diminuição da liberdade do voto. Cabe ao legislador fazer a opção pelo voto impresso, eletrônico ou híbrido, visto que a Constituição nada dispõe a esse respeito. Observadas, entretanto, as características do voto nela prevista, é o voto do relator, Ressaltou o sucesso da adoção das urnas eletrônicas no Brasil e a ausência de quaisquer indícios de fraude generalizada ou de mau funcionamento do sistema a justificar a implantação do voto impresso.
Então, o artigo 59 dessa lei, da Lei 9504, é a lei do eleitoral, né? O Código Eleitoral, o artigo 59A, diz que no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática, sem contato manual do eleitor, no local previamente lacrado. Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso exibido pela urna eletrônica. E aí, o artigo 14 falava que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante, aí continua a falar outras coisas. O artigo 60 fala: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, o parágrafo 4º, não será objeto de deliberação não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, esse voto direto, secreto, universal e periódico não poderia haver uma proposta de emenda. Tem uma coisa interessante aí que, aí já é a minha própria observação disso, o voto só deixaria de ser secreto se tivesse alguém com visão de raio-x para ver o que o eleitor está fazendo. Porque é lacrado, né? Quando o relator menciona a ausência de indício de fraude, eu vejo que a possibilidade de auditar essas máquinas já constitui uma fraude em si, né? Porque se você não tem forma nenhuma de relacionar o número o voto do sujeito que digitou ao voto que vai aparecer no final, não tem como, porque se estão 100 pessoas que votam, e você fala 100 pessoas foi para o candidato X, e aí 100 pessoas falam, não, a gente não votou no candidato X, mas e aí, como é que você vai saber? Porque você não tem como auditar. Você está mentindo aqui a urna que está. Você tem que acreditar na urna mais do que você acredita no sujeito do legitimado do poder constituinte originário. Outro detalhe, segundo as normas previstas no artigo 65 a 72 da Lei 9504, o Código Eleitoral, os partidos e coligações podem fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e processamento eletrônico de totalização dos resultados, tanto por meio técnico quanto empresas de auditoria credenciadas perante a Justiça Eleitoral. Todavia, os programas utilizados na urna eletrônica de propriedade da Justiça Eleitoral não podem ter esse acesso franqueado a pessoa física ou jurídica, estrangeiras ou vinculadas a países ou entidades internacionais, que foi o que tinha dito o Toffoli em 2015, né, que esse acesso não poderia ser franqueado a essas pessoas físicas ou jurídicas vinculadas a entidades internacionais. Ou seja, não pode ter um órgão que não seja afiliado ao TSE a fim de auditar as mesmas urnas após as eleições. Isso só faz uma breve comparação. Nos anos 40 teve uma determinada localidade da Polônia, onde foi encontrado foram milhares de soldados e oficiais. Eu acho que só de oficial tinha mais de 1.000. Não lembro agora se 1.400 e tal, mas era um número bem expressivo do exército polonês que haveriam sido assassinados. E nisso que foi levantada a possibilidade de ter sido pelos alemães ou ter sido pelos soviéticos, os alemães pediram apoio da Cruz Vermelha Internacional no sentido de periciar a região e verificar. E os soviéticos falaram que não, que aquilo com certeza tinha sido feito pelos alemães e proibiram que a Cruz Vermelha fosse ao local fazer a realização da perícia. As perícias alemãs tinham comprovado que não eram os alemães, mas até aí eles mesmos queriam uma fonte independente internacional, que isso é uma coisa importante. Enfim, no fim da União Soviética foi feita a perícia e descobriu-se que realmente aqueles corpos tinham sido assassinados amarrados, com as mãos amarradas e com tiro na nuca, todos por munição soviética, tinham traços de farda soviética no local, estojo, armas, etc. E viu-se também que aquilo era um método costumeiro utilizado pelas forças soviéticas, aquele tipo de assassinato daquela forma. Ou seja, uma perícia internacional é interessante, mas enfim. Continuando, caso de repercussão geral agora. Direito tributário e contribuições.
Instituições financeiras. Lei 7.787 de 89 e a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários. É constitucional a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários instituídas para instituições financeiras e assemelhadas. O artigo 3º, parágrafo 2º dessa determinada lei 7787 de 89, ainda que seja no período anterior à emenda constitucional 20 de 98. Com esse entendimento, o plenário, ao apreciar o tema 470 da repercussão geral, em conclusão do julgamento por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário. Informativo 866. No caso da contribuição adicional foi estabelecida por esse artigo citado antes da emenda constitucional, que autorizou a adoção de alíquotas diferenciadas das contribuições sociais. O colegiado afirmou que com a Constituição Federal de 88, o princípio da solidariedade assumiu um papel enorme relativo a justificar que os contribuintes sejam chamados a participar da manutenção do sistema, sem exigência de vínculo com os demais segurados ou direito a determinada retribuição ou qualquer espécie de benefício. Esclareceu que a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, segundo o artigo 195 da Constituição. A participação dos distintos segmentos que a integram tem como parâmetro a capacidade contributiva de cada um deles, pois somente assim se afigura possível atingir a justiça social. Ademais, as contribuições sociais têm como fundamento a solidariedade intergeracional. Tal característica une as gerações presentes e futuras quanto à obrigação de arcar com os custos da manutenção da seguridade pública, de modo a contemplar os beneficiários atuais e vindouros do sistema, sem contrapartida simétrica de todos os contribuintes em termos de benefícios. Enfim, foi isso aí. Outro julgado agora, direito tributário, contribuições. Instituições financeiras e a majoração da alíquota dos COFINS. É constitucional a majoração diferenciada de alíquotas em relação a contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou a receita de instituições financeiras ou entidades a ela legalmente equiparáveis. Com esse entendimento, o plenário, ao apreciar o tema 515 da repercussão geral em conclusão de julgamento e por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário. Também está lá no informativo 666, tá? No caso, houve majoração de 3% para 4% de contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, conhecido como COFINS, com base no artigo 18 da Lei 10.684. Continuando, outra do plenário sobre direito tributário e contribuição. PIS e alteração da base de cálculo para a instituição financeira. São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social, PIS, prevista no artigo 72.5 da ADC, destinadas à composição do Fundo Social de Emergência, FSE, nas redações da Emenda Constitucional Revisional de 94 e das emendas constitucionais 10 e 17, 10 de 96 e 17 de 97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária. Primeira turma, constitucional reclamação. Cabimento de reclamação, censura e liberdade de expressão. A primeira turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental para julgar procedente a reclamação ajuizada com fundamento em afronta à autoridade do acórdão proferido pelo STF no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 130. Só observar, falar rapidamente que o artigo 102L da Constituição diz que a reclamação tem que ser usada para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas reclamações. Então, a reclamação é usada para a preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões. Esse julgado refere-se à retirada da matéria de blog jornalístico, bem como a proibição de novas publicações, por haver considerado a notícia ofensiva à honra de delegado de Polícia Federal. No julgamento da citada ADPF, o Supremo considerou que a Lei de Imprensa 5250 de 67 não foi recepcionada
por incompatibilidade com a Constituição Federal. Posteriormente, passou a entender que a transcendência dos motivos determinantes daquela decisão se projeta, né, a transcendência dos motivos determinantes daquela decisão se projeta de modo a flexibilizar o critério da aderência estrita para fins de cabimento do remédio constitucional nessas situações. No mérito, entendeu que a determinação da retirada da matéria jornalística afronta a liberdade de expressão e de informação, além de constituir censura prévia. Essas liberdades ostentam preferência em relação ao direito à intimidade, ainda que a matéria tenha sido redigida em tom crítico. O Supremo assumiu, mediante reclamação, um papel relevante em favor da liberdade de expressão para derrotar uma cultura censória e autoritária que começava a se projetar no judiciário. Então, basicamente, saiu uma notícia desmerecedora sobre um delegado de Polícia Federal num blog, em tom crítico. Ele conseguiu ingressar com uma ADPF, onde exigia que fosse retirado aquela determinada matéria fosse retirada e nenhuma outra fosse colocada no ar. A princípio havia sido deferida a decisão dele, depois foi revista. Segunda turma, Direito Penal e Legitimidade Ativa. Bem interessante esse caso que fala de Ministério Público, da ação penal pública incondicionada em caso de estupro e crime de estupro com ou sem lesão corporal. Então, trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do STJ, em que se discute a nulidade do processo por ilegitimidade do MP para propor ação penal nos crimes de estupro sem lesão corporal. Então, está lá no artigo 102 da Constituição 2, falando cabe ao STF, né, cabe ao Supremo julgar em recurso ordinário, HC, MS, HDT, MI, decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. A defesa, no caso em pauta, alegou que o enunciado 608 do Supremo, né, a súmula do Supremo 608, a violência real praticada no crime de estupro estaria vinculada à existência da lesão corporal, o qual não ficou comprovada no exame de corpo de delito. Então, ou seja, teve um exame de corpo de delito, não ficou comprovada a violência nesse crime de estupro. Então a defesa estava alegando que não queria que a ação fosse pública e incondicionada. O MP não teria legitimidade para propor essa ação. Então, o que aconteceu? Com base nas especificidades do caso, a segunda turma negou o provimento ao recurso. Citando o artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10. E a súmula do STF, que foi mencionada, é a súmula 608, ela afirma que no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Então foi muito interessante esse caso, porque apesar de não ter sido comprovada a violência real, né, não foi comprovada porque o exame de corpo de delito provavelmente deu negativo, pelo que me parece, a turma negou o provimento ao recurso. Ou seja, o habeas corpus que foi denegado continuou denegado. E tem aqui também que transcrições, né, no final desse informativo, as transcrições. Bem interessante aqui, que são os casos mais que tem maior relevância nessas transcrições. Tem o HC 155636 do Rio de Janeiro, né, sobre o caso dos garotinhos, relator do Dias Toffoli. Então, consoante relatado, Antony Garotinho e Rosângela Garotinho impetraram o HC apontando a autoridade coautora o eminente ministro Jorge Mussi, do TSE, que negou o provimento ao HC. Então, vou colocar agora as palavras do Dias Toffoli. Logo, vou fazer esse julgado, como ficou meio grande, eu pulo algumas partes, eu vou tentar explicar que foi pulado, vai dar para entender que eu pulei as partes menos interessantes do que foi dito.
Logo, não vejo impedimento para o julgamento desta causa, que versa sobre matéria eminentemente processual consubstanciada em suposto encerramento de defesa, decorrente do indeferimento da oitiva das testemunhas em juízo. Fixada essa premissa, passa a transcrição da decisão ora questionada. Trata-se de HC com pedido de liminar impetrado em favor de Rosângela Garotinho e Antônio Garotinho, ambos radialistas, contra o suposto ato coautor do ministro do TRE do Rio de Janeiro, que indeferiu a liminar pleiteada no HC 0600144458. O impetrante afirma que, por meio desse vrite, buscou perante a Corte, a CO, suspender a ação penal 1281, de 2017, em que os pacientes são investigados e que tramita no juízo da 98ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro. Alega que, nessa ação penal 1281, a defesa arrolou de modo tempestivo testemunhas de seu interesse que, mediante despacho, o juiz de primeiro grau determinou que fossem explicitadas as razões motivas de cada uma delas. É o relatório decido. Começa a falar o juiz, a decisão. Corno, eu imagino que ele tem querido dizer como, né? Como se sabe, nos termos 691 da súmula do STF, não cabe habeas corpus contra a decisão que indefere liminar na origem. Isso porque, sem o mérito do mandamos originário, qualquer pronunciamento de instância superior sobre tópicos nele aventados configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Cabe ressaltar, todavia, inexistir impedimento para o STF quanto ao manejo inadequado do HC, análise em questão de ofício, quando evidenciado flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que entendo presente na espécie. Isso aí cabe esse é o Toffoli falando, né? Intimado, agora o que aconteceu? Intimado para apresentar a resposta à acusação, a defesa rolou 8 testemunhas para cada um dos acusados, a tempo e modo da Lei Processual Penal. Está no artigo do CPP, o 396A do CPP. Então, seriam 16 testemunhas de defesa arroladas nesse processo. Ato contínuo, o juiz processante determinou que fossem explicitadas as razões para a oitiva das testemunhas arroladas. Porém, a defesa quedou-se inerte a esse respeito, por entender em sua visão não haver previsão legal nesse sentido. Em face do ocorrido, o juízo da 98ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, à luz do artigo 400, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, indeferiu a oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa, cuja oitiva se faria necessária por carta precatória. Aduziu para tanto o seguinte, agora o que o juiz falou. Ante a petições dos réus quanto à justificativa acerca da pertinência das oitivas a pertinência das testemunhas arroladas na resposta à acusação, primeiramente, vale ressaltar que o artigo 1º do artigo 400 do CPP determina que o juiz poderá indeferir as considerações irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, razão pela qual, quando as partes forem instadas a se manifestar sobre a presente questão, deverão fazê-las sob pena de indeferimento da produção daquela prova, cuja matéria já foi analisada pelo plenário da Corte Estadual em diversos HCs impetrados no ano passado, inclusive pelo réu Antônio Garotinho, no âmbito da operação denominada Chequinho, tendo aquele tribunal rejeitado os argumentos de defesa por entender que cabe ao juiz verificar a relevância e a pertinência dos depoimentos requeridos e rejeitar os quais considero protelatórios. Com isso, ficam rejeitadas as oitivas das testemunhas dos réus acima mencionados, por entender esse juiz serem as mesmas irrelevantes e impertinentes, já que não há qualquer esclarecimento acerca do motivo de suas oitivas, transparecendo que aqueles réus desejam procrastinar esse feito. Continua Toffoli, e aí vem o Toffoli já falando. Todavia, esse ponto de vista deve ser mitigado. Eu, obviamente, pulei um pedaço aí, tá, pessoal, para poder ficar claro aí. Para poder ficar mais ágil, né? O Toffoli falando, então já começa. Todavia, esse ponto de vista deve ser mitigado, pois não se trata na espécie de indeferimento de uma ou duas testemunhas, mas de todas aquelas em questão, o que se afigura inadmissível em um Estado democrático de direito, em que a plenitude de defesa é a garantia constitucional dos acusados, bem assim como o due process of law, o que garante às pessoas um procedimento judicial justo com direito à defesa. Em face ao exposto, considerando o não exaurimento da instância antecedente, sua supressão
caracterizada não com eixo dessa impetração, todavia evidenciando patente constrangimento ilegal, concedo a ordem de HC de ofício para, por força da matriz constitucional do Due Process of Law, assegurar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa dos pacientes. É como voto. Então, aí é uma consideração que eu faço a respeito disso. Achei bem interessante esse julgado, que reconheceu a inadequação da via eleita, né? Uma vez que não regulada pela CF, todavia resolveu ainda assim decidir, ainda que suprimisse a instância decisória. Não obstante, decidiu que a supressão de todas as testemunhas, ainda que o despacho relacionando-as aos fatos não houvesse sido atendido, seria ilegal. Então, quer dizer, se você coloca testemunhas extremamente difíceis de serem ouvidas, e você está num processo em que você tem a liberdade, você não está preso, para você é interessante. Para a defesa sempre vai ser interessante. Bota um montão de testemunhas, não serão ouvidas mesmo, em muitos dos casos, e você está em liberdade, você fica procrastinando o processo indefinidamente. Então, esse aí foi o informativo. Vou começar agora a ler alguns informativos, está me ajudando muito a estudar. Os informativos esse foi do Supremo, 904. Tendo alguma coisa aí que tenha sido deixada de fora, ou algo que tenha sido necessário mencionar e não foi nessa leitura de informativo, por favor, colocar uma menção em comentários. Aí, se algum amigo meu achar interessante, mencione em comentários, ou algo que foi dito errado, eu li errado, porque é difícil, é muito mais do que parece, é difícil você ler e ficar lendo em voz alta, ainda mais tendo que explicar algumas coisas, porque muitas das vezes a leitura com as suas pontuações fica mais simples de compreender do que você tendo que usar a entonação. Então, assim, quem quiser mencionar qualquer coisa, fazer qualquer sugestão, curtir ou se inscrever, fica à vontade. Falou, boa sorte a todos. Foi pro Supremo!